Salve Maria. Vamos falar sobre esse tema de uma forma mais simples, certo? Sempre eu gosto de ler, às vezes eu até gaguejo na leitura, né? Peço perdão. Fico nervoso e às vezes tem ligações. Na hora que eu estou gravando eu fico tenso se eu atendo a ligação ou se eu continuo a gravação. Aí atrapalha um pouco, né? Mas vamos lá. Sobre a soberba. Ela vai sendo, como vai falar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, como essa rainha dos outros pecados. Ou por efeito, né? Ou pela vontade. A pessoa quer ser soberbo mesmo, ela busca ser mais que os outros, aí é algo mais do ato da vontade dela. A soberba é um pecado miserável, como todo pecado, né? Mas porque assim, por exemplo, digamos que eu vivo a castidade e vivo de uma forma bem vivenciada mesmo. Foi até redundante agora, né? Então, Santo Agostinho vai falar o seguinte: existem pessoas que são castas como os anjos, mas soberbas como o demônio. Que são virgens no corpo, mas prostitutas na alma. Então, olha só onde chega a soberba. Ela pega algo que é virtude e nos faz jogar isso que é um tesouro, que é belo, que não tem, que a gente não vai tirar de forma alguma seu mérito, seu valor. E o demônio da soberba vai dizendo: olha como você é casto, olha como você é manso, olha como você é belo, olha como você é inteligente, olha como você é uma pessoa que tem equilíbrio, que tem temperança, olha como você é uma pessoa sensata, olha como você é prestativo. Ou seja, a soberba vai nos tentando. E existem várias armas contra a soberba. Porque, olha só, se vence a gula, a pessoa pode ficar orgulhosa porque venceu a gula. Se vence a luxúria, pode ficar orgulhosa porque venceu a luxúria, os pecados contra a carne, contra a castidade. Se vence a ira, da mesma forma, e assim os demais pecados. Então a soberba, o orgulho e a vaidade são pecados que vão se alimentando até daquilo que é bom. Então, quais são algumas armas que são necessárias, né? Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que ele não começou a pregar por orgulho e não é pelo orgulho que ele vai parar. Porque o demônio do orgulho ia o tentando, né? Claro que investir nele, já que ele não cai em outros pecados. Então ele fala: não foi pelo orgulho que eu comecei e não é por causa dele que eu vou parar. Então, uma vida de oração sincera, reta, ela vai nos ajudar nesse autoconhecimento. Deus nos revela quem nós somos, é Deus. Quando fala autoconhecimento, não é você se auto-examinar, não. É você olhar para dentro de si. Isso é chamado inabitação divina, né? Deus habita em nós, dentro de mim. A Trindade habita. E é a Trindade que habita em mim, no meu ser todo, que vai revelar quem eu sou. Que vai me revelar as minhas debilidades, que estão comigo. Eu não sou a minha debilidade, você não é a sua debilidade, você não é o seu limite, você está com esses limites, você está com essas debilidades, mas Deus te criou para a perfeição, para a glória verdadeira, não para uma vã glória, mas para uma verdadeira glória. Então essa sede de glória, ela deve existir, mas não a glória desse mundo, não a glória dos homens, não a glória que nós damos a nós mesmos, né? A soberba é uma loucura. Por quê? E o orgulho? Porque o vaidoso, ele se alimenta do que dizem dele. E ele se acha, ele incha igual um sapo, né? Ele vai inchando. Como fala São Paulo, a caridade não incha. Mas uma pessoa orgulhosa, ela vai se achando sempre o máximo. Pior do que o vaidoso, porque o vaidoso precisa de alguém que alimente essa vaidade. Já o orgulhoso não. Ele pensa: eu sou inteligente. Ninguém prega como eu. Ninguém canta como eu. Ninguém cozinha como eu. Ninguém é gentil e arruma a casa como eu. Ninguém. Eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou o melhor. Depois de mim, ninguém. Ou seja, o orgulho é uma loucura. A pessoa, ela começa até a se auto-bajular. Ela começa a falar suas qualidades, ela começa a falar suas virtudes, as suas conquistas, mesmo sem ninguém estar perguntando. O orgulhoso é um ridículo. E às vezes nós passamos por esse papel de ridículo sem perceber, porque o orgulho é tão grande que a gente começa a falar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é,
para nos autopromovermos. São Bernardo de Claraval, certa vez, o demônio apareceu para ele e elogiou ele pela pregação. Apareceu em forma de carmelita, se eu não me engano foi em forma de carmelita, e ele perguntou, para o demônio que apareceu em forma de carmelita: e onde está a santa humildade? E o demônio desapareceu. Quando São Bernardo de Claraval pergunta sobre a humildade. Outra vez o demônio aparece e o elogia novamente. São Bernardo de Claraval tinha sermões fantásticos, convertia inúmeros hereges, Um homem de uma mística profunda, o doutor Mariano. E o demônio o elogia e novamente ele fala: de fato a pregação foi boa, mas a próxima será melhor, porque é para a glória de Deus. Ou seja, um homem que compreendeu que aquilo que Santa Catarina de Sena fala, toda a glória, quando o homem busca a glória para si, ele se torna ladrão da glória de Deus. Ele rouba aquilo que é próprio de Deus e se coloca no lugar de Deus. Isso é uma das piores loucuras, E é interessante que a gente deve usar também a arma do louvor. Uma pessoa que louva reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez. Então, o louvor, a obediência e a humildade são armas contra o demônio da soberba. O louvor constante, que o louvor não sai dos nossos lábios nunca, em situações boas e difíceis, nas tempestades ou na calmaria, que o louvor esteja sempre em nossos lábios, na liseira ou na abundância, na penúria ou na fartura, na tristeza ou na alegria. É um casamento, é Cristo nosso esposo, o esposo da nossa alma. Então, e não é até que a morte nos separe, A morte nos unirá mais ainda a esse esposo amado, porque a morte, ela não venceu, ela não tem a última palavra. Cristo ressuscitou. Então, o caminho de humildade não é alguém que se acha humilde, escondidozinho, não. A humildade é a... Quanto mais eu vou me conhecendo pela oração em Deus, quando eu falo de oração, pessoal, estudo bíblico, santo texto, de oração, retiro. E essa vida das pessoas espirituais, a meditação, o silêncio, os retiros, tudo isso vai favorecendo que a verdade, de fato, eu faço um de Ávila também. Quando o homem conhece a Deus, é conhecer a Deus e Deus nos revela quem nós somos. Aí a gente não vai querer dar uma de o cara, Entenda que o cara é aquele que, aonde ele chega, ele quer atenção para ele. Se alguém conta um milagre, ele quer contar um milagre maior. Se alguém conta uma cura, ele quer contar uma cura maior. Se alguém fala de um problema, o problema dele é o maior. Até nas coisas ruins ele quer ser maior. Porque eu sou a saudade, o louvor dessa inteligência. E como fala Santo Expedito, obedecer aos superiores é fácil. Difícil é obedecer ao cozinheiro. Ou seja, se você está no retiro, lá tem um grande coordenador do evento todo, mas tem aquele cozinheiro lá, bem simplesinho, lá na cozinha, e tem as regras da cozinha, obedeça também ao cozinheiro. Obedeça ao coordenador da limpeza. Essas pequenas obediências vão sendo bombas, dinamites contra o nosso orgulho. Porque é fácil obedecer quem está num alto nível. Isso terá nós orgulho obedecer a pessoa. Mas quando nós obedecemos, as pessoas que a gente pensa, puxa vida, essa pessoa não sabe de nada. Essa pessoa não tem muito a oferecer, é um doidinho. São essas pessoas que a gente deve pedir a Deus graça de obedecer com alegria e com sinceridade.